A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Josivaldo, e nesta feita nós estaremos estudando a lição de número 11, que é a lição que será ministrada no próximo domingo, dia 16 de março, que tem por tema a salvação não é obra humana. É uma sequência da lição de número 11, onde nós vimos sobre a situação da humanidade diante do pecado original, e nessa lição de número 11 nós vamos estudar o remédio para esse pecado, que é a salvação. E essa salvação não está nas obras nem na justiça humana, mas essa salvação ela vem exclusivamente da parte do nosso Deus. E para isso, eu coloquei algumas sugestões de livro para ajudar a nossa preparação da aula. E nessa preparação desses livros, eu vou indicar o livro do R.C. Sproul, que é o Sola Gratia, que fala sobre como esse tema, de um dos pilares da reforma protestante, foi tão debatido, está sendo tão debatido durante a história da igreja. Aqui na minha mão eu tenho uma versão antiga, mas no slide está com ela com a edição mais nova. Fora esse livro aqui do R.C. Sproul, nós temos também esse livro aqui, Eleitos Mais Livres, que fala sobre também a dinâmica da salvação, do Norman Geisler, e outro livro que nós temos editado pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que é essa teologia sistemática, onde nós temos de forma detalhada como se dá essa doutrina da soteriologia, da salvação em Deus. Fora esse livro de teologia sistemática, nós temos também um livro de um pastor batista, que é o Millard Erickson, que é Introdução à Teologia Sistemática, publicada pela editora Vida Nova. Esses 4 livros eu utilizei para preparar essa aula e, com certeza, pode ajudar os irmãos no preparo da aula também do próximo domingo. Agora, nesse momento, irmãos, eu vou tirar o meu slide, vou deixar só o slide da lição para não atrapalhar a leitura, porque ficou em cima do que eu escrevi. Então, vou colocar aqui em cima da leitura, tá? O texto áureo da lição é Tito, capítulo 3, versículo 5. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer para esse seu discípulo, que é uma carta pastoral, ele vai falar sobre essa dinâmica da salvação. E ele, ao falar sobre a dinâmica da salvação, Paulo diz aqui num texto o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. No versículo 5, Paulo afirma fortemente que a salvação não é resultado da obra de justiça que houvéssemos feito, mas que somos resgatados da penalidade do pecado pela misericórdia de Deus. Assim, nós temos o seguinte contraste: enquanto a justiça nos dá aquilo que merecíamos, a misericórdia nos concede aquilo que jamais seríamos dignos de receber, ou seja, a salvação. E é nesse contexto que Paulo vai destacar 2 pontos principais, 2 aspectos principais da salvação nesse texto. O primeiro aspecto que Paulo vai destacar é a lavagem da regeneração. E por lavagem da regeneração, de que ele nos regenerou pela nossa lavagem, isso fala de sermos limpos do pecado no momento da nossa regeneração, que é simbolizado pelo batismo em Cristo pelo Espírito Santo. E o outro, ele vai dizer, pela renovação do Espírito Santo. E essa renovação, ele fala do processo contínuo de se tornar uma nova criatura em Cristo mediante o obedecer ao Espírito Santo. Então, nós temos 2 aspectos nesse versículo que fala da regeneração, que é o momento em que o pecador ele ouve a mensagem do evangelho e pela fé ele é transformado, ele é regenerado, e a partir dessa regeneração há um ato contínuo, ou seja, pela renovação do Espírito Santo, que fala da nossa salvação contínua mediante o nosso obedecer ao Espírito Santo. Nós temos aqui, então, esse não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
Ou seja, a salvação não vem pelas obras ou mérito humano, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo usa uma conjunção mais, que é uma conjunção utilizada para contraste, para desfazer aquilo que foi dito numa oração anterior. E quando Paulo começa com mais segundo a sua misericórdia, ele tira as obras de mérito do ser humano, da humanidade, e coloca a salvação baseada na misericórdia de Deus. E ele vai dizer no ponto 3, nos salvou pela lavagem do Espírito Santo, pela lavagem e pela renovação, pelo momento da nossa conversão e pelo agir contínuo do Espírito Santo na nossa vida. Isso é o que nós temos de início aqui na carta de Paulo, essa carta pastoral ao seu discípulo chamado Tito. Nós estamos lidando com um tema da teologia sistemática chamada soterologia. E por soterologia, nós entendemos que é a doutrina que trata da salvação da humanidade. Essa doutrina, soterologia, ela parte não por obras humanas, mas pela misericórdia de Deus. A soterologia, o Millard, ele vai dizer, esse livro aqui, Teologia Sistemática, que eu indiquei para os irmãos logo no início, ele vai dizer que a soterologia nada mais é do que a aplicação da obra que Cristo conquistou na cruz em favor do pecador que se arrepende. O pastor Ezequias Soares, ele vai dizer que a salvação, ela é nada mais do que um livramento do poder da maldição do pecado. Ela é o livramento. Por quê? A palavra salvação, também no Antigo Testamento, ele tem, e no Novo, tem esse sentido de livramento. Então, quando nós utilizamos dentro do contexto soterológico, a palavra salvação, a palavra livramento, ele vem no sentido espiritual, que é nos livrar do poder, né, da maldição, do pecado, e restituir o pecador que estava afastado da presença de Deus, a comunhão com Deus. Então, a soterologia é uma aplicação da obra de Cristo no pecador que se arrepende pela fé e pela misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo que ele aceita, ele é livre da maldição do pecado e é restituído à sua comunhão com Deus. Dito isso, nós temos aqui que Paulo, quando ele usa os seus temas teológicos, Paulo primeiro coloca a situação degradante do ser humano diante de Deus. Ele vai fazer isso em Romanos. Ele vai falar que o evangelho é a justiça de Deus, é o poder de Deus. Ele vai falar logo após, desse capítulo 1, versículo 16 de Romanos, da situação degradante da humanidade por causa do pecado. E depois de falar da situação miserável do homem diante do pecado, é que Paulo vai nos trazer a solução e o remédio. E o remédio está na misericórdia de Deus. Então, ele vai utilizar esse mesmo esquema literário aqui também em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Do versículo 1 ao 10, nós temos um tema que é paralelo ao tema de Tito, que nós lemos aqui no capítulo 3, que fala que a salvação, ela não é por obras, mas pela misericórdia e pela graça de Deus. Assim, nós temos no capítulo 2, versículo 3, versículo 1 ao 3, uma descrição espiritual do ser humano. E essa descrição espiritual, ele vai dizer no primeiro versículo, lhe deu vida quando vocês estavam mortos em transgressões e pecado. Ou seja, mesmo apresentando uma expressão dura diante da realidade do pecado, que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, Deus, pela sua misericórdia, pelo seu Espírito Santo, ele nos deu vida. Ou seja, o Espírito Santo é um espírito vivificador. Enquanto nós temos a definição que diz que a soterologia é uma aplicação da obra de Cristo, nós temos aqui no versículo 1 de Efésios, capítulo 2, quem a pessoa é a pessoa da Trindade que aplica a obra de Cristo no pecador. E a pessoa da Trindade que faz essa aplicação é o Espírito Santo. Por isso que Paulo coloca ele como o Espírito vivificador. Estávamos mortos, mas o Espírito vivificador, a terceira pessoa da Trindade, ele nos dá vida por meio da fé que nós temos em Cristo, na obra que Cristo realizou na cruz por nós.
Esse aí é o versículo 1. Do versículo 1 ao 3, nós temos essa perícope, essa introdução que fala da situação do ser humano diante de Deus. É uma situação degradante, é uma situação que o homem não tem em quem se agarrar, mas Deus, pela sua misericórdia, por meio do Espírito Santo, ele nos dá vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Ele vai dizer que o ser humano, ele anda segundo o curso deste mundo, ou seja, o homem afastado de Deus é um homem que tem a sua direção no seu próprio coração. Ele anda segundo a sua própria vontade. E aqui ele vai dizer assim, olha, ele lhes deu vida quando eles estavam mortos em transgressões e pecado. Nós temos a palavra transgressão aqui, que é quebrar a lei, e pecado que ir além de alguma coisa. O pecado pode ser tanto de omissão como de ação. Nós pecamos agindo e pecamos também quando nós nos calamos diante do mal. E transgressão é quebrar uma lei. Quebrar uma lei. E Paulo vai dizer aqui, olha, nós estamos guiados no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, no versículo 2, no outro tempo andaste segundo o curso do mundo. Ora, Paulo começa dizendo aqui no versículo 2, andaste. Ele não se inclui aqui nessa questão, mas nós vamos ver que a partir do versículo 4, ele já muda o contexto e ele se inclui, porque para os judeus, assim como ele, fariseu de fariseu, também está dentro desse patamar de pessoas, da humanidade, de um grupo de humanidade que, apesar de ter a lei de Deus, apesar de ter sido privilegiado pela presença de Deus no Antigo Testamento, também eles andavam segundo o príncipe e potestade deste mundo. E ele vai dizer o seguinte, segundo o príncipe e potestade do ar, segundo o Espírito que opera agora nos filhos da desobediência. O Espírito aqui que ele fala é o Deus desse século que comanda aquele que está afastado, daqueles que não é guiado pelo Espírito Santo. Enquanto no versículo 1, Paulo diz que nós somos vivificados e somos regenerados e somos santificados a cada dia pelo Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo, no versículo 2, Paulo vai dizer que, em contraste, aqueles que não aceitarem a obra de Cristo, eles são guiados pelo espírito deste mundo e andam segundo esse espírito, e eles são chamados de filhos da desobediência. Outro ponto aqui Paulo diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecado. No versículo 4, Paulo começa a falar agora da graça de Deus. Nós saímos agora da parte introdutória, que é do versículo 1 ao versículo 3, e no versículo 4, Paulo vai dar a solução. Assim como Paulo faz em Romanos, onde ele fala da situação desesperadora do homem, e logo após ele coloca a justificação em Deus como remédio para essa situação degradante, assim também em Efésios, Paulo vai fazer a partir do versículo 4 do capítulo 2. E ele vai dizer, ora, Paulo começa a falar da graça de Deus e da sua iniciativa para salvar os pecadores, mostrando que nada podemos fazer em relação a nós mesmos para a salvação. Então, Paulo vai dizer aqui, olha, vou fazer uma exegese aqui, olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai mostrar o contraste do estado espiritual miserável do homem e como ele é possível restaurar, e como é possível restaurar a sua comunhão com Deus. Enquanto nos 3 primeiros versículos nós temos essa perícope, no versículo 2, Paulo começa a falar da graça de Deus e de sua iniciativa. Ora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida em Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então aqui nós temos o seguinte, eu vou abrir aqui, pegar o versículo, e nós vamos fazer essa exegese do versículo 8 e do versículo 9 ao 10. Diz assim, pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo 8, nós temos uma expressão aqui que é, e isso não vem de vós. Essa expressão, isso não vem de vós, começa com o pronome demonstrativo isso. Esse pronome demonstrativo isso, no grego, ele é um pronome neutro.
nós temos o do gênero masculino, do gênero feminino, e aqui nós temos um gênero neutro. Então, dentro da regra gramatical de concordância nominal, um pronome neutro só pode concordar com um substantivo ou algo que seja neutro dentro de uma expressão gramatical. Então, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ora, se isso aqui é, a palavra isso, ela é do gênero neutro, ela tem que concordar com alguma coisa que é neutra também. E ela não pode concordar com a palavra fé. Por quê? Porque a palavra fé, ela é, dentro da gramática grega, ela é um substantivo feminino. Então, o substantivo feminino não pode concordar com o pronome isso que é neutro. Então, neutro tem que concordar com quem? Com a palavra dom. Dom aqui é o dom da graça de Deus. E o que é o dom da graça de Deus? Com uma boa concordância e uma análise gramatical dentro do contexto aqui, graça de Deus se refere nada mais do que a salvação dada por Deus devido à sua rica misericórdia. Então, nós temos aqui que a salvação, ela é pela graça de Deus por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, a graça, a salvação não vem de Deus, não vem de vós, mas vem de Deus por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a fé, ela é um meio. Aqui, a graça é a fonte da salvação. Se é a fonte da salvação, o meio, ela tem que partir de alguém, e esse meio parte do homem. Agora, veja bem, irmãos, é bom nós entendermos aqui uma questão muito debatida dentro dos nossos círculos eclesiásticos, quando nós falamos de salvação. Primeiro ponto que nós temos que destacar aqui é, quando nós falamos aqui que a salvação parte de Deus, e o homem responde com fé, a fé é do homem, ou seja, a graça vem para o homem, e o homem tem o livre-arbítrio. Nós estamos dizendo que a graça não é irresistível. A imagem de Deus no homem, ela foi manchada, mas ela não foi destituída. O homem ainda tem capacidade de responder a Deus. Claro que Deus primeiro toma a iniciativa com a sua graça. Nós podemos ver isso quando nós lemos Gênesis, que o homem, logo após o pecado, Deus procurou o homem e o homem se escondeu diante de Deus e respondeu a Deus se escondendo de Deus. Ou seja, quando nós falamos de morte, destituído, que o homem estava morto em seus pecados e delitos, essa expressão morto em pecados e delitos deve ser entendida no sentido de uma linguagem metafórica e não no sentido literal. O homem, ele responde ainda diante de Deus. O homem tem consciência, porque a imagem de Deus não foi aniquilada depois do pecado. Ela foi manchada, mas não aniquilada. E por não ter sido aniquilado, o homem, por mais perverso, por mais que o pecado original manchou toda a extensão da natureza, da constituição humana, ela não foi tão profunda quanto deveria ser para trazer o homem a uma insensibilidade. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, em Romanos, capítulo 1, que os homens, os gentios, se fizeram de surdo diante da manifestação de Deus na natureza. E por isso, eles são indesculpáveis. Ou seja, eles ainda, Paulo está dizendo, que eles têm a condição de responder, mesmo estando na sua queda, ainda mesmo estando na sua natureza pecadora. O que nós temos aqui, diante do termo de responder à graça ou não responder, é que nós somos sinergistas, ou seja, Deus vem com a sua graça, Deus nos toma a iniciativa primeira de ir ao encontro do homem, mas o homem, com seu livre-arbítrio, ainda responde diante desse chamado de Deus. E ele pode responder com um sim, aceitando pela fé a graça de Deus, ou ele pode endurecer o seu coração. Isaías vai dizer, se escutares a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hebreus vai falar sobre isso. Ou seja, se escutar a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E esse versículo diz que o homem tem na sua natureza, devido ao seu livre-arbítrio, essa capacidade de recusar ou aceitar a graça de Deus. Quando nós entramos, nós afirmamos essa teologia, nós dizemos que nós somos sinergistas. E sinergismo não é pelagianismo e não é semi-pelagianismo.
porque o pelagianismo é uma seita que tira o pecado original e não aceita a doutrina do pecado original. E Armínio, ele não foi nem pelagianismo e nem semi-pelagianismo. Armínio, ele cria na doutrina da depravação total. Então, a graça, ela é aceita conforme o livre-arbítrio do homem. Nós vamos passar para o próximo. Aqui, nós temos algumas soterologias inadequadas em relação à salvação do homem diante de Deus. O primeiro ponto aqui é a doutrina da reencarnação. Essa doutrina são aqueles que, reencarnacionistas, são aqueles que acreditam na reencarnação, ou seja, na ideia de que após a morte a alma retorna à vida em outro corpo para passar por uma nova experiência ou evolução espiritual. Esse conceito vem das religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, além de algumas vertentes do espiritismo. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque reencarnação não é encarnação. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele encarnou, ele não reencarnou, como dizem os espíritas kardecistas. Esse ensino sobre a vida após morte, a reencarnação, ela não tem respaldo bíblico. Por quê? Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai dizer: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo nega a ideia de múltiplas vidas, afirmando que, após a morte, nós temos o juízo final. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 8, nós temos o seguinte: temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo falando. Paulo ensina, então, aqui que, ao morrer, o crente vai diretamente para a presença de Deus, sem passar por novos ciclos de reencarnação aqui na Terra. Então, a salvação é pela graça e não pela evolução. Essa doutrina, ela não tem base bíblica. A conclusão dentro dessa doutrina é que cada ser humano, dentro bíblico, cada ser humano, ele tem apenas uma vida para decidir o seu destino eterno. O juízo final ocorre após a morte, sem reencarnação. A salvação não depende da evolução pessoal, mas da fé em Cristo. Outra doutrina que nós vamos estudar agora é os galacionistas, que fala sobre uma tentativa de ganhar a salvação pelos méritos humanos. Os galacionistas vai dizer o seguinte: eram aqueles que, na época de Paulo, acreditavam que a salvação dependia não apenas da fé em Cristo, mas também da obediência à lei de Moisés, especialmente a circuncisão e outras práticas judaicas. Essa visão ficou registrada no livro de Gálatas, onde Paulo refuta fortemente essa doutrina. Nós podemos ver dentro dessa doutrina alguns versículos que Paulo vai debater contra os gálatas que estavam querendo a salvação com um complemento de uma observação da lei de Moisés. No capítulo 1, versículo 6 e o 7, Paulo vai dizer: ora, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Paulo adverte que esse ensinamento é um desvio do verdadeiro evangelho. Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele vai dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Tende vós começado no Espírito, para agora vos aperfeiçoardes na carne? Paulo deixa claro que a salvação começa e se mantém pela fé em Cristo, e não pelas observações. Concluindo aqui, que nós podemos tirar aqui dessa doutrina dos galacionistas, os galacionistas erravam ao tentar misturar graça com mérito, fé com obra da lei. No entanto, a Bíblia vai ensinar que a salvação ela é unicamente pela graça, por meio da fé em Cristo. A salvação não permite nenhuma obra da lei para justificar o homem diante de Deus. A justificação pela graça, ela é contra a tentativa de salvar pela lei, que anula o sacrifício de Cristo. O ensino de Paulo continua relevante ainda hoje, pois muitas pessoas ainda tentam alcançar a salvação por meio de regras religiosas e méritos próprios. No entanto, a palavra de Deus nos deixa claro em Gálatas, capítulo 3, versículo 11: o justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos vivificados pelo Espírito Santo.
Outro ponto que nós temos aqui é sobre o gnosticismo. Era um grupo que surgiu, os gnósticos, nos primeiros séculos do cristianismo e promovia um ensino que misturava filosofia grega, misticismo e outros elementos do cristianismo. O nome gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento, pois eles acreditavam que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto, acessível apenas a alguns iluminados. Agora, veja bem, o que cria os gnósticos? Ele cria no dualismo entre a matéria e o espírito. Eles acreditavam que a matéria era essencialmente má e o espírito era puro. Eles acreditavam na salvação pelo conhecimento secreto. Pregavam que a salvação vinha não pela fé, mas pelo acesso a um conhecimento espiritual oculto, reservado aos poucos. São aqueles nos dias de hoje que pregam que só eles têm uma espiritualidade que vai além dos próprios cristão comum dentro da sua comunidade. Jesus não teria vindo em carne, segundo os gnósticos. Eles pregam que, devido à matéria ser má, Jesus não pode ter vindo em carne. Qual o combate que nós temos contra o gnosticismo? 1 João, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Aqui, João ensina que negar a humanidade de Cristo é uma heresia. Outro ponto aqui de soteriologia inadequada é a soteriologia do islamismo. Essa soteriologia vai dizer, o islamismo é uma das maiores religiões do mundo e ensina uma visão de salvação diferente, completamente diferente da soteriologia bíblica. No Islã, a salvação é baseada nas obras e na obediência dos mandamentos de Alá, sem necessidade de um redentor como Jesus Cristo. Olha só, salvação baseada nas obras. No Islã, cada pessoa tem uma balança diante de Alá. E entre essa balança é colocado boas obras e más ações. Se as boas obras forem suficientes, a pessoa pode alcançar o paraíso. Ou seja, nessa balança individual, para cada pessoa é colocado as boas e as más obras. Se as más obras pesarem mais, a pessoa está condenada. Se as boas obras forem suficientes, essa pessoa está salva. Isso é uma heresia, porque a palavra de Deus, em Efésios, como nós lemos, capítulo 2, vai dizer, versículo 8 ao 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. João vai dizer no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui nós temos que Jesus é o único caminho. Não existe um meio termo para se chegar diante de Deus. Não existe boas obras para se chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A testemunha de Jeová, para terminar, ela vai dizer que a salvação ela é baseada na fé, obras e lealdade à organização da torre de vigília. Então, nós temos aqui na testemunha de Jeová que ensina que Jesus Cristo é um mero ser criado, identificado como o arcanjo Miguel. Nega a Trindade, e contradiz a passagem bíblica que afirma a divindade de Cristo. Para os testemunhas de Jeová, não existe salvação se não for pela obediência à torre de vigília. Que Deus abençoe a todos e que possamos ter uma ótima aula que fala sobre a salvação não é obra humana, ela é pela graça de Deus por meio de Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus abençoe a todos, professores e alunos.